Amigos queridos, recolhidos em orações nos encontramos nesta hora, mergulhados neste manancial da natureza que transfunde em nossos corações as vibrações serenas, as vibrações de equilíbrio e paz, envolvidos pela suave melodia da música que nos enternece os sentimentos mais purificados. Busquemos Jesus em nossas vidas. Jesus que se manifesta para a humanidade da Terra, trazendo-nos a terceira revelação. Este Evangelho divino, roteiro de luz para os nossos espíritos, recém-saídos das sombras escuras das nossas iniquidades. Estamos a postos, Senhor, desejosos de em Seu nome aprendermos a servir, de em Seu nome aprendermos a amar uns aos outros como vos amou. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e que estes prepostos do Seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos corações as sintonias dos sentimentos felizes. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas, ou seja, a lei de amor, ela abarca nessa grande abrangência o amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós já tínhamos, antes de Jesus, esse mandamento da lei. Já existia o amar a Deus sobre todas as coisas para os povos que já eram monoteístas, que já acreditavam no Deus único. Mas Jesus veio nos dar uma metodologia de amar a Deus, dizendo assim: como vamos amar a Deus? Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Esta é a metodologia de amarmos a Deus, amando o próximo como a nós mesmos. E ontem nós falamos o nosso pequeno entendimento sobre amar a nós mesmos, segundo Emmanuel no Consolador, mostrando que nós precisamos fazer por nós o melhor. Isso é amar a Deus e amar a nós. Mas o que é fazer para nós o melhor? É fazer aquilo que vai gerar progresso moral. Então, não sabendo construir sozinhos o progresso moral, Jesus nos outorga um planejamento reencarnatório que, quando cumprido, nos leva a fazer aquilo que é o melhor para nós. E o espírito que aceita o roteiro iluminativo do planejamento reencarnatório, ele está dizendo que os seus deveres morais para consigo estão sendo cumpridos e, portanto, me amo. Mas ainda assim, faltavam-nos recursos para termos um ponto de partida para amar o próximo. E ainda Jesus nos disse: fazei para o outro tudo o que querereis que eles vos façam. Então aqui tem um roteiro. E que nós precisamos entender que ninguém ama a Deus se não ama
a si mesmo no que se refere a viver o que é melhor para si e não aquilo que é o painel das suas ilusões. Que ninguém ama a Deus isolado. Ninguém ama a Deus incompatível nos relacionamentos íntimos. Ninguém ama a Deus se não fizer ao outro o que gostaríamos nos fosse feito. Então esse é um pensamento que todo o capítulo vai desenvolver, e a gente trouxe uma lição de Emmanuel que vai mostrar muito isso, né? A chamada regra áurea, né? Tem em muitos livros espíritas, né? E nós vamos começar essa lição, que é bem prática no nosso dia a dia, que é exatamente fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem, e também chama Tempo da Regra Áurea, e que está no livro Opinião Espírita, no capítulo 52. Faremos hoje o bem que aspiramos receber. É um plantio, é uma lei. Eu primeiro preciso fazer hoje aquilo que um dia eu precisarei receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Nós temos falado que a grande dor, o grande drama existencial da humanidade na Terra se chama relacionamentos. Essa é a maior dor do espírito, seguramente. Porque são as dores das emoções enfermas que nos abatem, nos depauperam, nos fazem enganar-nos e etc. Então, nós estamos seguindo um roteiro de orientação de Jesus. Alimentar para com os semelhantes os sentimentos que um dia, esperamos alimentem para conosco. Pode ser que no fim da nossa existência, nós não tenhamos conseguido ainda espíritos valorosos que alimentem por nós sentimentos que nos sustentam. Pode ser que nas enfermidades, no transcurso da existência, nós não encontremos aqueles espíritos que ombrearão conosco. Porque na grande verdade, essa construção ela é secular. É ao longo de um período. E pode ser apenas nessa existência. Alimentar os outros com os nossos sentimentos. Alimentar. Porque esperamos que nos alimentem um dia com os sentimentos. Não é simples, é uma linguagem simples, mas não é fácil a experiência, porque para eu alimentar o outro dos meus sentimentos, eu tenho que ter sentimentos. Que é diferente de nós termos comportamentos, que já é um grande passo. Mas às vezes não temos o sentimento e pensamos estar alimentando o outro, no convívio familiar que seja, no grupo de convivência, pensamos estar alimentando o outro do quê? Nós, muitas vezes, alimentamos o outro da expectativa de que o outro seja bom comigo, sem que eu tivesse sentimentos verdadeiros, porque nós sabemos, os espíritos dizem, que até as pedras do fundo do mar não são indiferentes ao amor. Não são. Então, se os nossos estão indiferentes a nós, é que o amor desprendido, o amor compreensão, o amor perdão, o amor benevolência ainda não nos compõe. Nós temos comportamentos socialmente aceitos, são regras de convivência, mas estamos muitas vezes distantes nessa convivência de estabelecermos sentimentos de troca. Troca sem expectativa, doar sem esperar receber de imediato, mas na certeza de que a proporção de Jesus é que nós doamos um e recebemos centuplicadamente.
Se não estamos recebendo centuplicadamente, porque a nossa parte não foi ainda construída em termos de alimentar o outro. Porque nós estamos vindo do capítulo de reconciliar com os adversários, quanto não é simples reencontrar os adversários, os desafetos no ambiente familiar e nutri-los com os nossos melhores sentimentos no capítulo 11. Encontrar reencontros difíceis e alimentá-los dos nossos sentimentos, para que derreta aquele mal-estar, para que aquela nuvem escura que construímos nessa relação, reciprocamente, porque não há vítimas, se desfaça pela experiência do amor. E fazendo isso, estamos amando a nós mesmos, estamos amando a Deus. Que riqueza que esses espíritos trazem para nós numa única frase entre tantas, né? Pensaremos, então aqui alimentar o outro, isso é muito novo para o espírito. O que é alimentar o outro do que trago de melhor em mim? Talvez isso não seja uma questão que a gente preste atenção no nosso dia a dia. Alimentar o outro do que trouxe de melhor em mim. Isso é um bem para mim. Alimentar o outro, quando sou hostilizado, dos meus melhores sentimentos, é o melhor para mim. E o melhor para nós é sempre a experiência do amor a si mesmo. Agora, o pensamento. Pensaremos acerca do próximo. Somente aquilo que estimamos, pense o próximo quanto a nós. A elaboração do pensamento é um capítulo grandioso na doutrina espírita e talvez seja a linha mestra através do qual compreenderemos-nos como espírito. Penso assim sobre o pensamento. Então, se nós pensarmos o que eu penso sobre você, é o que eu estou doando para você de mim. Se o meu pensamento para com o outro é um pensamento de desamor, é o que eu estou envolvendo você. Se o pensamento é crítico, é disso que eu estou alimentando. Se o pensamento é de indiferença, é disso que eu estou te doando. E pela lei natural de ação e reação, o que receberemos? Se ele for um espírito evangelizado, seremos perdoados. Mas se ele for um espírito que carece de nós, seremos hostilizados. Então isso é bem importante nessa construção do amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então o nosso pensamento pode ser julgador, pode ser preconceituoso, pode ser depreciativo, pode ser maledicente, mas pode ser um pensamento benévolo, pode ser um pensamento indulgente, pode ser um pensamento respeitoso pela diversidade do outro, pode ser um pensamento compassivo pelo tempo evolutivo do outro. E então é disto que estaremos alimentando o outro. É disso que estaremos alimentando. Então, o alimento do sentimento, o nosso pensamento e a nossa palavra. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. A gente tem falado que a palavra, elas são símbolos que vestem o pensamento de significado. O pensamento são só imagens. Agora, quando eu vou traduzir a imagem, eu preciso de palavras. E é desnecessário comentarmos aqui como tem sido o vocabulário contemporâneo. As pessoas perderam o valor da leitura, porque quando nós mergulhamos o pensamento em leituras edificantes, não é livrinhos de mensagens, leituras profundas, nós entramos na sintonia do autor e ficamos no diapasão daquele autor. Isso é alimentar o nosso campo mental. O espírito que mergulha o seu pensamento em leituras,
ele tem uma possibilidade de comunicação bem expressiva, dando o termo certo ao símbolo do seu pensamento direcionado ao outro. A palavra veicula vibrações, ela veicula do que somos igualmente. Então, tanto os sentimentos, o pensamento e a palavra veiculam do que temos, do que somos, de como estamos. Isso chega no outro de uma forma dolorosa ou de uma forma elevada, encorajadora, uma forma expressiva de bom ânimo. E isto é a grande educação que nós viemos trazer. Hoje, na era que nós estamos, as pessoas leem poucos, né? E tem uma velocidade muito grande do imediatismo, né? Do pragmatismo exagerado, e nós ficamos nesse mundo de conteúdos pobres da nossa palavra e do nosso pensamento. Então, retificaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Além de fazermos isso, a gente vai continuar amanhã sobre essa mesma lição, além disto, do que dou de mim, com os meus sentimentos, pensamentos e palavras, nós precisamos retificar. Nós precisamos construir em nós tudo aquilo que nós temos para oferecer. E temos que desconstruir em nós tudo o que nos desagrada nos outros. Olha que interessante. Nós vamos, a partir dessa frase, seguir amanhã. Amigos, esse capítulo do Evangelho, capítulo 11, que vai falar sobre a lei do amor, que é, na verdade, o propósito pelo qual nós fomos criados. E refletir, pensar, demorar o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, buscar, sentir essa grandeza em nós, evidentemente que traz para a nossa intimidade uma profunda paz, porque é um estado pleno de perfeição, é o estado pleno de amor, de paz, de sabedoria. Como a doutrina nos explica, a doutrina espírita nos explica, que é o grau superlativo de tudo que é grandioso. Então, nos esforçarmos para cada vez mais sentir essa grandeza, possibilita que nós realmente possamos atingir aquilo que é o sonho de todos nós, o equilíbrio. Demorar o nosso pensamento em Deus e nos sentirmos suas criaturas é algo que nos pacifica muito. Por isso que esse capítulo começa realmente com o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E como nós temos falado, é muito difícil esse amor se desenvolver em nós se nós não amamos a criação de Deus. E obviamente a criação de Deus inclui absolutamente tudo. Quando Eurípides fala de Deus no poema Deus, é uma tradução espetacular
da forma como ele sente o Criador. E num mundo como nós estamos vivendo, no mundo contemporâneo, nesse tempo onde nós perdemos, na grande maioria das vezes, nós perdemos a exata noção de onde nós nos encontramos e o que está ao nosso redor, é muito difícil acalentarmos esses sentimentos em relação a Deus. Quando nós não respeitamos a natureza, quando nós coisificamos tudo, quando nós olhamos para uma montanha e no lugar de percebermos a grandiosidade daquela estrutura geológica, da importância que aquilo tem para o ambiente que nós nos encontramos, muitas vezes nós olhamos para aquela estrutura e já começamos a pensar como que nós vamos explorar, como que nós vamos retirar de lá o minério, como que nós vamos utilizar aquele recurso, como se aquilo existisse para satisfazer os nossos caprichos e as nossas necessidades aparentes. Porque 90% do que a gente chama de necessidades são necessidades aparentes. A gente olha para um ambiente natural, a gente já pensa como que vai transformar aquilo lá, como que vai utilizar, como vai coisificar. E nós olhamos muitas vezes para os nossos irmãos e ficamos imaginando como que a gente vai colocar essas pessoas para trabalhar para nós, para nos servir, para pensar como a gente pensa. Então, a forma como nós estamos estruturando o pensamento já há alguns séculos é uma forma que nos distancia muito desse Pai que Jesus nos apresentou. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é de verdade olhar para tudo, para toda a criação, reverenciar e nos colocar à disposição para servir. Então, os reinos da criação, servir os reinos da criação. Nós não somos, de maneira nenhuma, reduzidos, vamos dizer assim, à humanidade. Embora a humanidade seja o apogeu da criação num planeta como o nosso, toda a natureza conspira para que o ser humano surja, e surgindo começa uma atmosfera diferente na Terra, de entendimento das coisas, de sentido, de fazer sentido, do desenvolvimento da razão, do pensamento, do sentimento e tudo que nos compõe, embora isso seja mesmo um fato, mas nós precisamos viver muito mais integrados a tudo que nos rodeia do que simplesmente concentrados apenas e tão somente em nós mesmos. Nós somos a única espécie do planeta que suja de uma maneira impressionante e terrível o seu próprio ninho.
Todas as outras espécies que não são inteligentes fazem o contrário. Mantém absolutamente limpo o seu ninho. E nós somos a única espécie que suja da pior forma e vive na sujeira do seu próprio ninho. Então, pensar em Deus e sentir Deus é essa observação para o todo. Eu acho difícil, mesmo, de verdade, o espírito que não ama o frágil amar o forte. Acho muito difícil. Então, por isso que Jesus traz essa ideia para nós de amar a Deus sobre todas as coisas primeiro. Porque se nós fixarmos em nos amar apenas a humanidade, nós corremos o risco de destruir tudo. Porque na criação divina, o homem, nós temos convicção absoluta disso, o homem, para Deus, não é mais importante do que a borboleta, do que o vale. O homem não é mais importante do que outra coisa, porque Deus ama igualmente toda a sua criatura. Nós temos que amar, evidentemente, nós temos que nos amar uns aos outros, mas é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar todas as suas criaturas. Desde os átomos até os anjos. É sentirmos que realmente nós somos parte da criação. O que seria de nós, de verdade? Nenhum de nós estaríamos aqui, nem ouvindo nada, nem sentindo nada, nem pensando nada, se nós não tivéssemos a cooperação das bactérias nos nossos corpos. Nós nem temos consciência que elas existem, e nem do papel que elas trazem. Se nós tomarmos antibiótico por 60 dias, todos que existem, que o homem já desenvolveu, e a gente se limpar tudo, talvez a gente não resista nem 2, 3 dias. A gente morre. Então, esse movimento que nós temos que fazer de amar a Deus é esse olhar terno, generoso, respeitoso, de profunda consideração por tudo que está ao nosso redor. É esse momento que a gente precisa, quando nós iniciamos o livro dos Espíritos, a Célia leu para nós a poesia Deus, de Eurípides. E Eurípides vai dizendo: Deus, eu te reconheço. E vai falando tudo na obra da criação. É esse estado de sensibilidade que nós precisamos adentrar para que possamos verdadeiramente espiritualizar a nossa existência. É esse movimento de extremo cuidado que nós temos que ter com tudo.
é evidente que nós temos que ter cuidado uns com os outros, que nós temos que ter respeito, consideração, admiração, amor, mas tem algo antes. E esse movimento, esse estado de consciência, ele precisa ser implantado. Ele não, embora isso esteja em nós como germe, o desdobramento disso depende daqueles que nos cercam. Nós temos sim compromisso com a educação do espírito, que começa nesse movimento íntimo de compreender tudo que está ao nosso redor. Vamos imaginar que de repente todos nós nos amássemos como Jesus nos amou e desprezássemos toda a natureza. Quanto tempo sobreviveríamos? Então, ter a sensibilidade para olhar para tudo e sentir esse pulsar divino nessa grande teia da vida, que tem vida onde a gente nem imagina, e nos sentirmos parte disso, não melhor, não superior, mas um processo, né, evolutivo. Por isso que a nossa evolução, como a doutrina espírita nos mostra, nós já estivemos incrustados nas rochas. Nós já fomos vírus, bactéria, né? E nós estamos saindo aí de uma pandemia que foi realmente um momento de muita reflexão para nós, causada por um vírus. E o vírus, como nós sabemos, é um organismo que adentra numa célula, retira tudo o que ele necessita até a célula morrer e ele também. E às vezes nós voltamos a nos comportar como vírus que fomos um dia. Nós adentramos no planeta, retiramos tudo que ele tem de bom, esgotamos e podemos nos retirar. Ir para outros planetas. Acabou aqui, vamos colonizar outro. Então, essa ideia de sair por aí colonizando, sair por aí esgotando os recursos, sejam recursos naturais, seja recurso das pessoas. Tudo isso é um pensamento de uma criatura que ainda não entendeu Deus nosso Pai. Então, é uma reflexão muito profunda. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? E nos sensibilizarmos para isso é fundamental. Vamos pensar sobre essa questão e fazermos a nossa prece. Deus, nosso Pai, nesta manhã gloriosa da nossa vida, desejamos entrar
na mais profunda realidade da sua criação, Senhor. Estamos desejosos de nos tornarmos espíritos melhores, que nesta hora abençoada que nos encontramos neste ambiente favorável à prece, rogamos a Ti, Senhor, que nos ampare, e queremos Te agradecer por nos ter criado simples e ignorantes, para que pudéssemos nos fazer da forma única como fomos criados, nos fazermos espíritos, fazer brilhar a nossa luz, amarmos tudo que nos cerca. Estamos desejosos, Pai, de aprender. E aprender e aprender. E cada vez mais, Senhor, vivermos o que temos aprendido. E de maneira coerente, servirmos nas causas do bem, aonde quer que nos encontremos. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que possa envolver com todo o seu amor nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam receber o que recebemos nesta hora. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. E nós outros que nos encontramos na terra do Cruzeiro, nesta pátria tão amada, Senhor, que possamos aqui estar cumprindo com os nossos deveres, que possamos nos evangelizar, que possamos viver neste solo, Senhor, as Tuas lições, os Teus exemplos, nos fazendo espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.